Então, vamos lá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Me pediram para comentar aqui sobre essa última manifestação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL e partido responsável por lançar a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Presidente derrotado Bolsonaro, só tem mais 40 dias aí no poder, mas tá desaparecido, né? Sabe-se lá o que esse cara tá tramando. Eu acho que ele tá desaparecido porque ele não tá aceitando o fato de que ele broxou, né? Ele é o imbrochável que broxou e foi uma broxada colossal, né? Mais de 60 milhões de brasileiros falou assim: não, sai pra lá, parceiro. A gente não quer você nem pintado de ouro, entendeu? Mas enfim, o senhor Valdemar da Costa Neto, assim como o próprio Bolsonaro, também não quer aceitar o resultado das eleições no segundo turno, né? Porque em primeiro ele aceitou muito bem, ele achou uma maravilha. Afinal de contas, agora o PL tem 91 cadeiras ali no Congresso Nacional. Você vê como foi importante o uso da máquina e o uso do orçamento secreto para essa conquista. Então, o primeiro turno para o Valdemar da Costa Neto tá ótimo. Ele deixa ali quietinho, não vou mexer nisso aí não. Ele só quer anular o segundo turno, né? E aí, qual que é a minha opinião sobre tudo isso aí? Eu penso que isso só tem finalidade para cumprir uma agenda narrativa dentro do bolsonarismo. É porque o Bolsonaro falou lá: nós vamos fazer o possível, né? Tentar todos os recursos aí, porque a gente de fato não aceita. Aí vem toda aquela cascata, né? A gente não aceita um condenado, né? A gente não aceita o comunismo, não, o comunismo não. Aí entra a loucura para conversar com os seus zumbis aí que estão fazendo vigília em frente aos quartéis. Para eles é tudo uma questão de linguagem. Então o Valdemar da Costa Neto está aí dando a sua contribuição, porque ele precisa ser grato ao Bolsonaro. Então, em função disso, ele precisa de emprestar um pouco da razão dele, jogar ela, aceitar ela ser sequestrada e dar a sua contribuição para a loucura também, gente. É só isso. Tem gente pensando assim: mas isso tem algum fundamento? O fundamento é idiota também. Ele veio com o papo de falar que as urnas fabricadas anteriores a 2020, elas são passíveis de apresentar defeitos e tal. Então por que não falou isso no primeiro turno? Foram as mesmas urnas. Você vê que o cara já sabe que o público dele é doido e que não vai questionar isso nunca. O público do Bolsonaro, né? Ele tá só recebendo um pouco aí da confiança por delegação. Você vê que o Bolsonaro, ele tem a condição, né? Se eu fosse o Lula, eu até fazia isso, cara. Eu ia tentar conversar com o Bolsonaro, porque é só assim para unificar o país, né? Quem faz o mais mínimo cumprimento do Bolsonaro, para essa gente aí é como se estivesse recebendo a indulgência plenária, né? Todos os seus pecados são perdoados. Eles receberam Roberto Jefferson, receberam Valdemar da Costa Neto, receberam um bando de bandido aí do PL, Ciro Nogueira e tal. Então, é só o Lula chegar e falar assim: não, ô Bolsonaro, toma aqui te dá uma secretaria adjunta aqui pra você, sabe? Imediatamente o Lula seria patriota, símbolo do patriotismo nacional, iria endeusá-lo, né? Talvez isso seria. O Temer falou isso brincando lá na Lide, mas ele tem um pouco de razão, cara. O Temer sabe que a pessoa que recebe a bênção do Bolsonaro ali é como se fosse uma indulgência plenária, né? E aí é isso, gente. Não tem muito o que comentar sobre esse episódio. Tá na cara que isso é joguete para incorporar mais, né, uma contribuição ali para essa narrativa de que essa eleição foi maculada, de que a gente está fazendo tudo para reverter isso. O Lula é um candidato ilegítimo, né? Isso dentro da cabeça deles, né? O Bolsonaro é muito legítimo, né? O cara que fez o que fez, né, na pandemia, o que a gente viu, qualquer país sério não deixaria esse cara nem disputar, né? Mas aqui o Brasil é a casa da mãe Joana. Me parece que o único agente do poder que está preocupado em querer colocar um pouco de ordem no Brasil é o Xandão. Está sendo problematizado até por gente que deveria estar apoiando, né? Porque a gente sabe muito bem quem que fica aí nessa coisa assim de não me toque, não me toque.
a gente sabe que ele pode muito bem ser engolido pelo bolsonarismo, engolido de uma forma hostil, né? Não é engolido, absorvido, não, é engolido. Porque pros bolsonaristas, meu filho, até o isentão tá com o Lula. Sabe, até aquele não me toque, não, eu tô defendendo as instituições, né? Tem excessos aí no Xandão, não tem artigos, não tem nada na lei que justifique as investidas do Xandão, né? O cara apela para um positivismo que nunca existiu aqui no Brasil, um argumento justpositivista que sempre foi um delírio aqui no Brasil e quer pregar isso como se, nossa, a vida inteira a política e o poder aqui no Brasil sempre foi positivado, a vida inteira foi positivado, e só agora com o Xandão que tá havendo uma espécie de extrapolação, né? A gente sabe que isso aí, até esses isentões aí, a gente sabe que, assim, das duas uma. Ou o cara é um idiota, um bobinho, que tá aí achando que tá sendo o suprassumo da inteligência e do equilíbrio, acreditando que tá fazendo uma ponderação minimamente considerável, é um bobinho. Ou então é só mais um canalha desses aí que estão querendo participar da agitação. Porque uma vez que eles dão existência à causa dos bolsonaristas, ele está ajudando a entrar, né? Ele está dando subsídio para essa loucura permanecer e sempre estar em manutenção, constante manutenção, né? Coisa que já era para a gente estar superando isso aí, porque acabou, gente. As eleições já aconteceram, o Lula ganhou. Tem relatório das Forças Armadas, né, do próprio Ministério da Defesa. O próprio ministro do Bolsonaro, né, falou que não teve nada, que eles analisaram lá e que não teve nada que sugerisse a mais mínima irregularidade no processo. Né? Aí eles vêm com algumas alíneas falando assim: mas que é um sistema que não está imune de um joguete ali malicioso, não está imune. Isso aí é a mesma coisa de falar assim: gente, o sol ele dá claridade, o sol ele dá o dia, né? É a mesma coisa, porque a questão da fraude não é sobre um sistema, é sobre a malícia humana. Então qualquer sistema que está sendo operado por seres humanos, ele está sujeito. Todos, não existe sistema que não é fraudável. Todos os sistemas são fraudáveis porque quem é fraudável é quem cria o sistema. Tipo, o ser humano cria um sistema que está sujeito à fraude de acordo com a malícia desse sujeito que criou. Se você criou, você está mal intencionado nela, é a mesma lógica da arma, né? A mesma arma que defende, ela é a arma que pode ofender terceiros, né? Pode matar, né? Ou seja, é uma lógica que, assim, a título de consideração ali nesse relatório é só para dar manutenção na loucura, dar manutenção na boiada. Todo o sistema é fraudável. Esse sistema que o Bolsonaro luta aí pelo tal do voto impresso e auditável, ele é fraudável, né? Mas, de acordo com os bolsonaristas, não. A urna impressa lá, né? O voto impresso é tipo uma eleição quase que com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é a última palavra, né? Ali não tem a possibilidade de fraude, sob pena de você ser condenado ao inferno, né? Porque se o Bolsonaro, que é o ungido, né, que Deus que colocou ele lá, não sei o que, se ele falou que essa aí é infraudável, acabou, meu amigo, acabou. Aquilo ali é um sistema divinatório, tá? Não vamos falar que é um sistema humano, não. O voto impresso do Bolsonaro, né, ele é divinatório, né, na cabeça desses malucos, né? Então foi muito infeliz, entendeu? Então é muito infeliz da parte desses ministros aí da defesa colocar essa linha, só contribuiu para maluquice. E o Valdemar da Costa Neto, né, novamente, que retornando ao tema principal, só fez isso para cumprir uma agenda narrativa, uma narrativa pró-caos, pró-loucura, mas ele tá devendo isso pro Bolsonaro, né? Não foi de graça. Ele não fez aquilo ali de corpo e alma. Podem ter certeza disso. O Valdemar da Costa Neto, ele não é um maluco do Bolsonaro. Ele é um político pilantra, oportunista,
que sabe que o Bolsonaro tem um capital eleitoral e ele precisa manifestar uma certa gratidão, né? Mas é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.